E se eu te dissesse que uma jovem branca foi pendurada de cabeça para baixo em uma árvore, como se fosse um animal pronto para o abate? Abandonada na floresta amazônica, seu destino estava selado até que um índio a avistou de longe. Você consegue imaginar o que aconteceu depois? E se eu te contasse que esse encontro forçado pela brutalidade mudaria para sempre não apenas a vida deles, mas também desafiaria todo um preconceito enraizado há séculos? Escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você acredita que em toda a história existe um lado bonito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o que você vai ver agora vai te emocionar de um jeito que você não imagina. O sol começava a se pôr sobre a densa floresta amazônica, pintando o céu com tons alaranjados e púrpuras. Helena ajustou a alça da sua mochila de caminhada e consultou seu mapa, tentando identificar o caminho de volta ao acampamento turístico. Tinha se afastado do grupo para fotografar uma rara espécie de orquídea que crescia entre as árvores e agora se encontrava sozinha, com a luz diminuindo rapidamente. Só mais algumas fotos e volto, murmurou para si mesma, ajustando a lente da câmera profissional pendurada em seu pescoço. Helena era bióloga e fotógrafa da vida selvagem, vinda de São Paulo para um projeto de documentação da flora amazônica. Aos 28 anos, já tinha percorrido diversos biomas brasileiros, mas a Amazônia sempre exerceu sobre ela um fascínio especial. O barulho de um galho quebrando a fez virar-se bruscamente. Um calafrio percorreu sua espinha. Não estava sozinha. Entre as sombras das árvores, 3 figuras masculinas surgiram, vestidas com roupas camufladas e carregando facões. Não eram guias, nem moradores locais. Seus olhos tinham um brilho predatório que Helena reconheceu imediatamente como perigo. "Olha só o que encontramos aqui", disse o mais alto deles, um homem de barba grossa e cicatriz no rosto. Uma turista perdida. Helena deu um passo para trás, sentindo o coração acelerar. "Estou com um grupo. Eles estão me esperando e vão me procurar se eu não voltar." Os homens trocaram olhares e riram. "Isso é o que vamos ver", respondeu o segundo homem, mais baixo e atarracado, avançando em sua direção. Em um impulso de sobrevivência, Helena virou-se e correu, mergulhando entre a vegetação densa. Galhos açoitavam seu rosto, enquanto seus pulmões queimavam com o esforço. Podia ouvir os homens atrás dela, gritando e rindo, como se aquilo fosse uma caçada, e ela, a presa. Seus pés tropeçaram em uma raiz, e Helena caiu violentamente, batendo a cabeça contra o chão úmido da floresta. Sua visão escureceu momentaneamente. Quando abriu os olhos novamente, estava cercada. Um dos homens pressionava seu joelho contra suas costas, imobilizando-a. "Por favor", ela implorou, com a voz embargada pelo medo. "Podem levar minha câmera, meu dinheiro, tudo. Só me deixem ir." "Não queremos seu dinheiro", respondeu o homem de cicatriz, agachando-se ao seu lado. "Estamos procurando algo mais valioso." Helena sentiu seu sangue gelar. Não era um assalto comum. Aqueles homens eram traficantes de animais silvestres, e ela havia inadvertidamente fotografado sua operação ilegal. Havia registrado caixas e gaiolas escondidas entre a vegetação, sem perceber o perigo em que se colocava. Com movimentos rápidos e brutais, amarraram seus pulsos e tornozelos com cordas ásperas. Apesar de seus gritos e súplicas, os homens pareciam impassíveis. Carregaram-na por cerca de 1 quilômetro através da floresta até chegarem a uma clareira onde um grande jipe estava estacionado, com mais gaiolas na parte traseira. "O que vamos fazer com ela?" perguntou o homem mais jovem, olhando nervosamente ao redor. "Não podemos levá-la. Ela viu nossos rostos." O homem da cicatriz examinou a câmera de Helena, passando pelas fotos que ela havia tirado. Com um grunhido de raiva, jogou o equipamento no chão e o esmagou com a bota. "Temos que dar um jeito nela", disse ele com uma frieza aterradora.
Mas precisa parecer um acidente, ou melhor ainda, precisamos de uma distração. Foi então que ele olhou para o alto, para os galhos robustos das árvores ao redor, e um sorriso perverso se formou em seu rosto. Amarrem-na ali, ordenou, apontando para uma árvore particularmente alta, de cabeça para baixo. Isso vai atrair os predadores da região. Quando encontrarem o que sobrar dela, vão pensar que foi ataque de animal. Helena gritou e se debateu, mas estava completamente dominada pelos 3 homens. Com força bruta, içaram-na para o alto, passando a corda por um galho robusto e deixando-a pendurada de cabeça para baixo, a uns 3 metros do solo. O sangue começou a correr para sua cabeça e a pressão era insuportável. Através das lágrimas, viu os homens recolhendo suas gaiolas e equipamentos. Por favor, ela suplicou uma última vez. Não me deixem assim. O homem da cicatriz se aproximou, olhando-a com desdém. Considere-se com sorte. Poderia ser pior. As onças vão tornar seu fim rápido, pelo menos. Com isso, os 3 entraram no jipe e partiram, deixando apenas uma nuvem de poeira e o eco de suas risadas cruéis. A floresta, antes um objeto de estudo e admiração para Helena, agora parecia um lugar alienígena e hostil. O crepúsculo rapidamente deu lugar à escuridão total. Os sons noturnos da Amazônia, que normalmente a encantariam, agora soavam como prenúncios de morte. Corujas, sapos, insetos e o ocasional rugido distante de predadores formavam uma sinfonia macabra. Pendurada de cabeça para baixo, Helena lutava contra o desespero e a dor crescente. O sangue pulsava em suas têmporas e a pressão em seu crânio aumentava a cada minuto. Suas mãos, amarradas firmemente atrás das costas, já estavam dormentes. Ela sabia que, mesmo que não fosse atacada por animais, não sobreviveria muitas horas naquela posição. A uns 300 metros dali, oculto pela vegetação densa, Caiapó observava a cena com olhos atentos. Jovem guerreiro da tribo Munduruku estava em seu ritual de passagem. 3 dias e 3 noites sozinho na floresta, provando sua capacidade de sobrevivência. Tinha visto os homens chegarem e, movendo-se silenciosamente como uma sombra, testemunhara toda a brutalidade contra a mulher branca. Seu coração batia forte no peito. As histórias que ouvira dos anciãos sobre a crueldade dos brancos contra seu povo ecoavam em sua mente. Muitos em sua aldeia haviam sofrido às mãos de madeireiros, garimpeiros e traficantes como aqueles. Por que deveria arriscar sua vida por uma mulher branca? Mas algo mais profundo falava em seu espírito, o respeito pela vida, ensinado desde seu nascimento, a crença de que a floresta conectava todos os seres em uma teia sagrada. E havia também a voz de seu avô, o pajé da tribo, que sempre dizia: o verdadeiro guerreiro não é medido pela força de seus golpes, mas pela coragem de suas compaixões. Caiapó hesitou. Se interviesse, poderia comprometer seu ritual de passagem. Se fosse descoberto pelos homens armados, poderia perder a vida. E mesmo que conseguisse salvar a mulher, como ela reagiria ao ver um índio? Com medo? Com desdém? A lua cheia começou a se erguer entre as copas das árvores, iluminando a clareira onde Helena estava suspensa. Seus gemidos fracos de dor eram audíveis, mesmo à distância. Foi quando Caiapó viu movimento na vegetação rasteira. Uma jaguatirica se aproximava, atraída pelo cheiro da presa indefesa. Foi esse o momento de sua decisão. Movendo-se com a agilidade e o silêncio que apenas alguém criado na floresta poderia ter, Caiapó se aproximou. Afastou a jaguatirica com um galho e se posicionou sob a árvore onde Helena estava pendurada. Helena, semiconsciente pela dor e pela pressão sanguínea, viu apenas uma figura embaçada se aproximando. O medo de um predador a fez ganhar um novo surto de adrenalina e ela começou a se debater desesperadamente. "Pare!", disse Caiapó em português quebrado, uma das línguas que aprendera com os missionários que ocasionalmente visitavam sua aldeia.
Eu ajudar você? Ao perceber que era um ser humano e não um animal, Helena sentiu um alívio momentâneo, rapidamente substituído por um novo tipo de medo ao notar que era um índio. As histórias sensacionalistas sobre tribos canibais e rituais sangrentos, embora falsas, estavam arraigadas no imaginário popular. Por favor, ela murmurou com a voz fraca. Não me machuque mais. Caiapó sentiu uma pontada de mágoa ao perceber o medo nos olhos dela. Quantas vezes seu próprio povo havia olhado com o mesmo terror para os invasores brancos. Mas agora, os papéis estavam invertidos. Não machucar, ele respondeu com firmeza. Salvar. Com habilidade, escalou a árvore até alcançar o galho onde a corda estava amarrada. Usando seu pequeno facão de caça, começou a cortar lentamente a corda, sustentando-a para que Helena não caísse abruptamente. Quando a corda finalmente cedeu, Caiapó desceu rapidamente e amparou a queda de Helena, que gemeu de dor ao sentir o sangue voltando a circular normalmente por seu corpo. Com cuidado, o jovem índio cortou as amarras de seus pulsos e tornozelos, revelando marcas profundas e sangrantes onde as cordas haviam cortado sua pele. Obrigada, sussurrou Helena, tentando se sentar, mas falhando devido à tontura e à fraqueza. Caiapó olhou ao redor, alerta. Os homens poderiam voltar. E a noite na floresta escondia muitos outros perigos. Precisamos ir, disse ele, apontando para a escuridão da mata. Não seguro aqui. Helena tentou se levantar novamente, mas suas pernas cederam. Sem hesitar, Caiapó a pegou nos braços. Apesar de sua estrutura magra, tinha a força desenvolvida por anos de caça e sobrevivência na selva. Meu nome é Helena. Ela disse fracamente, enquanto ele começava a caminhar, carregando-a como se não pesasse nada. Caiapó, respondeu ele simplesmente. Começaram assim uma jornada pela floresta noturna, guiados apenas pela luz da lua e pelo conhecimento ancestral de Caiapó sobre os caminhos secretos da Amazônia. Durante horas, Caiapó carregou Helena através da floresta, evitando trilhas conhecidas e cruzando riachos para despistar possíveis perseguidores. A cada ruído suspeito ele parava, afiando os ouvidos treinados para distinguir entre o movimento natural da selva e a presença humana. Helena, alternando entre consciência e semiconsciência, se agarrava ao pescoço forte do jovem índio. A dor em sua cabeça começava a diminuir, mas todo o seu corpo doía pelo tempo que passara suspensa. Em momentos de lucidez, observava o rosto concentrado de Caiapó. Os traços fortes, a pele bronzeada, os olhos negros e atentos que pareciam enxergar na escuridão. Para onde estamos indo? Ela finalmente perguntou, quando o primeiro raio de sol começou a se infiltrar entre as copas das árvores. Lugar seguro, respondeu Caiapó. Meu lugar secreto, parte do meu, como vocês dizem, teste. Ele explicou, em seu português limitado, sobre o ritual de passagem. Como estava sozinho na floresta para provar sua capacidade de sobrevivência e retornar à aldeia como homem adulto, não mais como menino. Eu atrapalhei seu ritual, Helena disse, sentindo-se culpada. Sinto muito. Caiapó balançou a cabeça. Não atrapalhou. Talvez seja parte dele. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade para Helena, chegaram a uma pequena clareira onde um abrigo rústico havia sido construído. Era uma estrutura simples feita de galhos e folhas de palmeira, mas oferecia proteção contra a chuva e os animais. Caiapó a colocou delicadamente no chão, forrado com folhas macias. De uma pequena bolsa de couro que carregava, tirou uma cabaça com água fresca e ofereceu a ela. Beba, disse. Depois cuido de ferimentos. Helena bebeu avidamente, só então percebendo o quanto estava desidratada. A água fresca pareceu devolver parte de sua força. Observou enquanto Caiapó coletava algumas plantas próximas e as macerava entre duas pedras, formando uma pasta verde escura. O que é isso?
Perguntou curiosa e um pouco apreensiva. Remédio da floresta, ele respondeu. Para a dor e para evitar infecção. Com cuidado surpreendente para suas mãos calejadas, Caiapó aplicou a pasta nas feridas dos pulsos e tornozelos de Helena. A sensação inicial de ardor logo deu lugar a um alívio refrescante. Enquanto ele cuidava de seus ferimentos, Helena começou a contar sua história, como era bióloga e fotógrafa, como havia se separado do grupo de pesquisa e como acabara fotografando acidentalmente a operação de tráfico de animais. Eles te deixaram como isca, disse Caiapó com um olhar sombrio. Conheço esses homens. Matam animais, matam nosso povo, matam a floresta. E você me salvou, Helena disse, encontrando seus olhos. Por quê? Você poderia ter sido capturado. Ou pior, Caiapó ficou em silêncio por alguns instantes, como se ponderasse a resposta. Meu avô ensinar. Floresta conecta todos nós. Sua dor, minha dor. Sua vida, minha vida. Ele fez um gesto amplo ao redor. Tudo parte do mesmo círculo. Helena sentiu uma emoção inesperada ao ouvir aquelas palavras simples, mas profundas. Quantas vezes em sua educação formal havia estudado sobre ecossistemas e interdependência dos seres vivos? E aqui estava um jovem não educado pelos padrões ocidentais, expressando o mesmo conceito com uma sabedoria que vinha não de livros, mas da vida. O dia avançou lentamente. Caiapó saiu brevemente para caçar e voltou com 2 peixes pequenos, que assou em um fogo controlado. Compartilharam a refeição em silêncio contemplativo, cada um absorvendo a presença improvável do outro. Foi Helena quem finalmente quebrou o silêncio. Preciso voltar para o acampamento, disse. Devem estar me procurando e preciso denunciar aqueles homens. Caiapó assentiu, mas seu olhar estava distante. Amanhã te levo até a borda da floresta. De lá, você encontra caminho para seu povo. Havia algo em sua voz que Helena não conseguia decifrar. Uma nota de tristeza, talvez. E você? Ela perguntou. Vai continuar seu ritual? Sim, ele respondeu. Mais um dia e uma noite. Depois volto para a aldeia. A noite caiu rapidamente, como sempre acontece nos trópicos. Deitados em lados opostos do pequeno abrigo, separados pelo fogo baixo que os protegia dos insetos, Helena e Caiapó conversaram. Ela lhe contou sobre a cidade grande, sobre as universidades onde estudara, sobre seu trabalho de conservação. Ele falou sobre sua aldeia, sobre as tradições Munduruku, sobre como seu povo estava lutando para proteger seu território contra invasores. 2 realidades tão distintas, 2 vidas que jamais deveriam ter se cruzado, agora entrelaçadas pelo destino. Ou talvez pela sabedoria antiga da floresta. Helena adormeceu com o som da voz melodiosa de Caiapó, cantando baixinho uma canção tradicional. Um canto de proteção, ele explicara. No meio da noite, ela acordou sobressaltada. Algo estava errado. O fogo havia diminuído para brasas, e Caiapó estava de pé, tenso, olhando para a escuridão da floresta. O que foi? Ela sussurrou, sentando-se. Eles voltaram, ele respondeu, sua voz quase inaudível. Os homens maus estão procurando. Helena sentiu o medo gelar seu sangue. À distância, podia ouvir agora vozes masculinas e o barulho de galhos sendo afastados. Lanternas cortavam a escuridão, seus feixes visíveis mesmo à distância. Como nos encontraram? Ela perguntou aterrorizada. Seguiram nosso rastro, talvez. Caiapó respondeu pegando seu facão. Ou conhecem a floresta melhor do que pensei. Helena se levantou, ignorando a dor em seu corpo ainda machucado. Temos que fugir. Mas Caiapó balançou a cabeça. Tarde demais. Eles estão em círculo ao redor. Fechando. O pânico começou a tomar conta de Helena. Seriam recapturados. Desta vez não haveria piedade. Não depois de terem fugido. Imagens terríveis começaram a passar por sua mente. Tortura, estupro.
Morte lenta na floresta, onde ninguém jamais encontraria seus corpos. Caiapó, vendo seu terror, segurou seus ombros com firmeza. "Confie em mim", disse, com uma intensidade que a fez focar nele. "Tenho plano." Rapidamente ele apagou completamente as brasas do fogo e coletou algumas de suas pertences. Então, surpreendendo Helena, começou a cobrir ambos com lama de um pequeno charco próximo ao abrigo. "O que está fazendo?" ela perguntou confusa. "Mascarando nosso cheiro", explicou. "E nossa temperatura. Eles têm visão noturna, máquina que vê calor do corpo." Helena compreendeu imediatamente. Ele se referia a equipamentos de visão térmica. Os traficantes estavam bem equipados, mais do que ela imaginara. Completamente cobertos de lama, Caiapó guiou Helena para fora do abrigo, movendo-se com a agilidade silenciosa de um predador. Em vez de fugir para longe das vozes e luzes, ele a levou diretamente para um ponto entre dois dos buscadores. "Precisamos passar entre eles", sussurrou. "Eles procuram longe, não perto." Era uma tática audaciosa e funcionou. Agachados entre a vegetação densa, eles observaram dois dos homens passarem a menos de 5 metros de distância, suas lanternas apontadas para a frente, completamente alheios à presença dos fugitivos quase ao seu lado. Assim que os homens se afastaram, Caiapó e Helena começaram a se mover na direção oposta, sempre mantendo-se abaixados e usando a vegetação como cobertura. Foi quando ouviram um grito. Um dos homens havia encontrado o abrigo abandonado. "Eles estavam aqui recentemente", gritou uma voz que Helena reconheceu como sendo do homem da cicatriz. "O índio maldito deve estar com ela. Encontrem os dois, vivos ou mortos." A busca intensificou-se. Caiapó e Helena aceleraram o passo, ainda mantendo-se agachados. A cada minuto, as vozes e luzes pareciam se aproximar mais. Estavam sendo encurralados. Foi então que chegaram à beira de um desfiladeiro. Abaixo, a uns 6 metros de profundidade, corria um rio estreito, mas caudaloso. "Não podemos pular", Helena sussurrou apavorada. "As rochas..." Caiapó olhou para trás. As luzes se aproximavam rapidamente. "Não temos escolha", ele disse, apertando a mão dela. "Confie." Antes que Helena pudesse protestar, ele a puxou para o abismo. A queda pareceu acontecer em câmera lenta. Ela viu a lua refletida na superfície da água se aproximando, sentiu o vento em seu rosto, ouviu Caiapó murmurar algo em sua língua nativa, uma prece, talvez. O impacto com a água foi como um choque elétrico. A corrente imediatamente os arrastou, separando suas mãos. Helena lutou para manter a cabeça acima d'água, engolindo e tossindo enquanto era levada rio abaixo. Por um momento, perdeu de vista Caiapó. O pânico a dominou novamente. Estava sozinha, sendo arrastada por águas desconhecidas na escuridão da noite amazônica. Então, sentiu braços fortes a envolvendo, puxando-a para a margem. Caiapó havia nadado até ela, combatendo a corrente com sua força extraordinária. Encharcados e exaustos, deitaram-se na margem enlameada, ofegantes. Acima, no desfiladeiro, podiam ver os feixes das lanternas vasculhando a área e ouvir vozes irritadas discutindo. Eventualmente, as luzes se afastaram. Os homens presumiram, aparentemente, que haviam morrido na queda ou se afogado. "Conseguimos", Helena sussurrou, ainda sem acreditar. Caiapó assentiu, mas seu rosto estava tenso de dor. Foi só então que Helena notou o sangue escuro escorrendo de seu ombro. "Você está ferido", exclamou, sentando-se abruptamente. "Bala pegou de raspão", ele explicou, tocando o ferimento com cautela. "Quando pulamos. Não é grave." Mas Helena podia ver que era pior do que ele admitia. O ferimento sangrava abundantemente e a expressão normalmente estoica de Caiapó estava contraída de dor. Invertendo os papéis, agora era ela quem precisava cuidar dele.
Com conhecimentos básicos de primeiros socorros e usando plantas que Kayapó identificou como medicinais, ela improvisou um curativo para estancar o sangramento. A noite avançou lentamente. Não ousavam fazer fogo, temendo atrair os perseguidores novamente. Compartilharam o pouco de água que Kayapó carregava em sua bolsa de couro, milagrosamente intacta após a queda e o mergulho. Abraçados para conservar o calor, Helena sentiu uma conexão profunda com aquele jovem guerreiro que havia arriscado e quase perdido a vida por ela, uma completa estranha. Uma mulher branca, representante de um povo que historicamente só trouxera sofrimento ao dele. "Por que você pulou comigo?" Ela perguntou suavemente. "Poderia ter me deixado e salvado a si mesmo." Kayapó olhou para ela, seus olhos negros refletindo o luar. "Círculo da vida", respondeu simplesmente. "Eu te salvo, você me salva." Tudo conectado. Com o amanhecer, ambos estavam febris e exaustos. O ferimento de Kayapó havia piorado durante a noite, apesar dos cuidados de Helena. Ele conseguia caminhar, mas estava visivelmente enfraquecido. "Minha aldeia não longe", disse ele, apontando para o leste. "Lá teremos ajuda." Helena hesitou. "Sua gente vai me aceitar?" Uma mulher branca, Kayapó sorriu fracamente. "Meu povo desconfia de brancos com razão, mas respeita a vida e respeita quem respeita a floresta." Ele tocou levemente o rosto dela. "Você respeita." A caminhada foi lenta e dolorosa. Helena apoiava Kayapó quando ele fraquejava, e ele a guiava quando ela se confundia na densidade da mata. Era uma parceria improvável, forjada na adversidade extrema. Após horas que pareceram dias, Kayapó parou subitamente. "Estamos chegando", disse, sua voz mais fraca do que antes. "Mas preciso avisar, cuidado com palavras na aldeia. Alguns anciãos têm memória de grandes dores causadas por seu povo." Helena assentiu, compreendendo a gravidade do aviso. "Serei respeitosa", prometeu. Foi nesse momento que ouviram o som de vozes se aproximando. Kayapó imediatamente ficou tenso, empunhando seu facão com a mão boa. "Não são meu povo", murmurou. "São caçadores." Helena sentiu o pânico voltar. Seriam os mesmos homens? Teriam sido rastreados novamente? Mas, para sua surpresa, quando as figuras emergiram da vegetação, não eram os traficantes, mas sim um grupo de busca do seu próprio acampamento de pesquisa. Liderados por Marcos, o guia experiente que havia notado seu desaparecimento e mobilizado uma operação de resgate. "Helena, graças a Deus!" exclamou Marcos, correndo em sua direção. Então, notou Kayapó ao seu lado, ferido e empunhando uma arma. "Afaste-se dele! É perigoso!" "Não!" Helena gritou, colocando-se entre Kayapó e os recém-chegados. "Ele me salvou! Precisa de cuidados médicos urgentemente!" A cena que se seguiu foi de confusão e explicações apressadas. Helena contou sobre os traficantes, sobre como foi capturada e suspensa como isca, e como Kayapó arriscou sua própria vida para salvá-la. Descreveu a perseguição, o tiro, a queda no rio. Os homens do grupo de resgate ouviam com expressões que iam da desconfiança à admiração. Kayapó permanecia em silêncio, observando. Seu rosto uma máscara de dor controlada. "Precisamos levá-lo para um hospital", insistiu Helena. "Ele levou um tiro por minha causa." "O posto de saúde mais próximo fica a 4 horas daqui", respondeu Marcos. "Mas a aldeia dele provavelmente está mais perto. Talvez seja melhor levá-lo para lá primeiro." Kayapó, compreendendo a conversa, balançou a cabeça. "Hospital", disse firmemente. "Ferimento precisa de medicina de vocês. Depois volto para meu povo." A decisão tomada, o grupo improvisou uma maca e começou a longa jornada de volta à civilização, carregando o jovem índio ferido. Durante o trajeto, Helena não saiu do lado de Kayapó. Segurava sua mão quando a dor o fazia gemer, umedecia seus lábios quando a febre aumentava. Um vínculo silencioso,
mais forte que palavras, havia se formado entre eles. 3 dias depois, no pequeno hospital regional, Helena aguardava ansiosamente do lado de fora da sala de cirurgia. O ferimento de Caiapó havia infeccionado gravemente, exigindo uma intervenção cirúrgica. Os médicos estavam cautelosamente otimistas, mas a infecção era séria. Enquanto esperava, Helena recebeu uma visita inesperada. Um grupo de 3 índios Munduruku, liderados por um homem idoso com o rosto marcado por pinturas tradicionais. O pajé da aldeia, o avô de Caiapó. "Meu neto onde está?" perguntou o velho em português, surpreendentemente fluente, embora fortemente acentuado. Helena levantou-se respeitosamente. "Está em cirurgia, senhor. Os médicos estão cuidando dele. Foi ferido me salvando." O velho pajé a estudou com olhos profundos e sábios. "Você é a mulher branca que ele salvou", disse, não como pergunta, mas como afirmação. "Caiapó arriscou seu ritual de passagem por você." "Sim", respondeu Helena baixando os olhos. "Sou eternamente grata a ele e peço desculpas por ter interferido em algo tão importante." O pajé ficou em silêncio por um longo momento. Depois, surpreendentemente, sorriu. "Meu neto completou seu ritual", declarou, "de maneira mais verdadeira do que muitos.